Gustavo, então eu queria te agradecer né, o apoio e a disponibilidade em participar dessa oficina e dar essa atividade, né, dar essa aula hoje para o pessoal. Professor Gustavo Mota, né, que é doutor em administração e professor permanente lá ou aqui, né, do programa de pós-graduação em administração da UF, né, um amigo aí do programa, e que se disponibilizou a compartilhar muito do seu conhecimento, né, com relação ao tema. Rafael, eu que agradeço a oportunidade né, de abrir essas portas para eu poder conversar com a turma. Nesse momento eu quero discutir com vocês mais a questão relacionada à construção do referencial teórico. E, na verdade, vocês nunca vão ter um problema de pesquisa original, relevante, interessante e que seja estimulante para vocês se ele não for construído a partir da leitura. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre Research Profiling, né? Então, numa tradução direta aí, né, a gente está falando de perfil de pesquisa. Meu nome é Gustavo Mota, como o Rafael me apresentou, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, sou membro permanente também do programa de pós-graduação em administração aqui de Volta Redonda, do nosso mestrado profissional em administração. Essa aula, né, sobre esse tema, essa temática aí, Research Profiling, é uma aula que está no âmbito da oficina de produção científica, né, ministrada pelo querido professor Dr. Rafael Jonatas da Costa Lima. E, mais uma vez, Rafael, muito obrigado pela oportunidade, né, por abrir esse espaço e eu conversar com vocês a respeito desse assunto que, para mim, é tão interessante, tão rico, tão caro para mim, né? Aí eu vou começar colocando para vocês uma pergunta. Para vocês, qual é a importância do referencial teórico quando a gente está falando de um artigo, numa tese, numa dissertação? O referencial teórico ele é importante para avaliar e fazer avançar o estado da arte em determinado campo do conhecimento. Então, eu preciso saber quais são as discussões que estão sendo tratadas na comunidade científica a respeito daquela temática que eu pretendo abordar e me inserir em em um desses diálogos científicos, né? Então, para que eu possa me inserir em alguns desses diálogos científicos, eu preciso recuperar e apresentar para o leitor aonde é que eu vou contribuir. Acho que foi o Alexandre que falou assim, é importante uma contribuição teórica. Isso é fundamental. Todos vocês poderiam até anotar isso aí. O seu trabalho tem que contribuir teoricamente e, preferencialmente, já que estamos num mestrado profissional, também com alguma contribuição prática. Mas eu vou deixar isso para conversar com vocês em alguma outra oportunidade futura, né? Como a gente está falando em referencial teórico, vamos focar na contribuição teórica, né? O seu trabalho ele tem que contribuir. Ele não pode ser mais do mesmo. Porque se ele for mais do mesmo, reflitam, por que alguém vai querer publicar? Por que você vai conseguir publicar algo que não adiciona nenhum elemento novo ao conhecimento acumulado internacionalmente? Se não adiciona, não faz sentido ter essa publicação. Então, a gente está produzindo para poder publicar, para poder apresentar esse nosso esforço, né? Não só mostrar como fez parte do meu processo de formação, eu aprendi muito sobre isso, mas também contribuir para o avanço do conhecimento em um determinado campo. Então, basicamente, a gente pode pensar em duas formas, né? A gente pode estar falando de uma temática, de um campo do conhecimento que está maduro, né? Então, assim, muita gente pode falar assim, mas um campo maduro, então, não faz mais sentido gerar novas pesquisas. Ao contrário, faz todo sentido. Só não faz sentido em algo que não evolui mais. O fato de estar maduro quer dizer que simplesmente já tem muito conhecimento dali.
mas não quer dizer que parou a possibilidade de se produzir mais. E um outro aspecto, a gente ter áreas emergentes, áreas muito novas, né? Então, imagine falar sobre Covid-19. Isso é algo totalmente novo, né? Não existia nem o termo Covid-19 antes de 2019, né? Então, a gente tem aí algo que é completamente emergente, essa temática. Só que a Covid-19 é uma doença que está associada a um vírus. E a gente tem muito conhecimento sobre esse vírus, não esse especificamente, mas sobre vírus, sobre este tipo, né, que é o coronavírus. Então, assim, não é algo que você vai tirar do nada, você vai ser o primeiro a produzir aquilo. Existe uma fundamentação que vai te auxiliar o tratamento desse conhecimento novo, dessa área emergente. Então, um referencial teórico, basicamente, ele pode ser desenvolvido para apresentar uma síntese da produção, quando a gente está falando de uma área madura, ou como fundamentação teórica em áreas emergentes. Tá? Então, eu só fiz ser redundante aqui porque Igor, Anderson e Alexandre já haviam falado justamente esses pontos. Tá? Bom, metodologicamente, a gente pode pensar que esse referencial teórico ele pode ser construído de diversas formas. Eu vou tratar aqui as extremidades desse contínuo, porque normalmente a gente conhece o tratamento qualitativo, que está focado numa revisão narrativa. Então a gente começa a falar sobre, até em alguns casos a gente pode falar de origem do termo, como começou a estudar, como é que foi evoluindo isso, quais termos surgiram a partir disso, e por aí vai. E a gente vai redigindo e narrando aquela evolução. No outro extremo, a gente poderia ter uma metodologia quantitativa para a construção do nosso referencial teórico. Então, a gente começar a tratar a meta-análise quantitativa. Então, diz assim, olha, tem tantos artigos que falam sobre isso, os artigos são divididos em subtemáticas A, B, C e D, e por aí vai, né? A temática A, a subtemática A, ela foca mais aspectos relacionados a uma parte geográfica do globo, a B a outra, e por aí vai, tá? Então, metodologicamente, a gente tem também formas diferentes de construir um referencial teórico. Não é só aquele que a gente mais conhece por ser o mais recorrente da revisão narrativa, tá? Vocês já devem ter visto muito trabalho bibliométrico. E o trabalho bibliométrico, ele acaba se apresentando muitas vezes como uma proposição de construção de conhecimento, né? E eu tenho muita resistência a isso, porque a ideia do trabalho bibliométrico seria muito mais para você construir o seu referencial teórico do que para você gerar respostas, a não ser em algumas áreas específicas, como a própria biblioteconomia, ciências da informação de forma mais ampla, né? Aí sim, aí você pode, talvez, gerar conhecimentos com o uso de técnicas bibliométricas. Mas simplesmente mapear um campo do conhecimento e publicar isso não faz muito sentido para mim. Porque, veja só, se eu tenho no modelo tradicional de artigo uma parte do artigo que é a apresentação do referencial teórico, é ali que eu vou apresentar esse mapa. Vocês concordam? Se eu construo um mapa e apresento isso como resultado final do processo de pesquisa, me parece que, na verdade, eu não estou contribuindo com nada novo, né? Eu estou simplesmente sistematizando o que já foi produzido. Mas, mais uma vez, você pode utilizar, sim, técnicas bibliométricas para gerar conhecimento, inclusive em outras áreas, como na área de administração. A minha tese, eu usei técnicas bibliométricas, mas foram técnicas bibliométricas estudando também a ciência da informação. O que é que eu posso, da ciência da informação, usar como método de pesquisa para gerar respostas que contribuam para o avanço do conhecimento científico naquela área temática que eu estudei. Ok? Então, eu preciso fazer esse arcabouço, falar assim, olha, nós também temos
uma forma de construir referencial teórico que é quantitativa, tá? Para a gente poder agora falar um pouco mais sobre o Research Profiling. Quantas vezes ou vocês leram trabalhos que afirmavam que está nessa placa aí, ou vocês se sentiram tentados a usar essa afirmação? Não foram encontrados estudos sobre o tema, às vezes para justificar, né? Eu fiz esse estudo e não foram encontrados estudos sobre essa temática tal, tal, tal e tal. Aí parece que é essa cena que a gente está vendo aí, né? É um deserto, né? Não tem ninguém caminhando nessa estrada, é algo completamente novo. Aí, vamos pensar, estamos em 2020, a internet comercial ela já tem 25 a 30 anos disponível. Antes disso, a gente tinha bibliotecas absurdamente grandes, com muita informação. Será que, de fato, a gente vai ter um cenário como esse, seja qualquer que seja o tema, a temática? Eu acho pouquíssimo provável. Então, muitas vezes a gente, na nossa atividade de pesquisador, a gente é solicitado a fazer avaliação, né? De artigo, de tese, de dissertação, etc. E toda vez que eu me deparo com essa afirmação, a primeira coisa que eu faço é recorrer a alguma base de dados científica para verificar se, de fato, são poucos ou não existem estudos sobre aquela temática. E aí eu afirmo para vocês, em todas essas vezes que eu fiz isso, eu não sou muito velho, mas, sei lá, já deve ter aí uns 10 anos aí nessa experiência, né, de fazer esse tipo de avaliação, nunca confirmei essa afirmação. Todas as vezes eu combati essa afirmação. Então, as pessoas acreditam que estão passeando por um deserto numa trilha isolado, né? Mas uma rápida busca revela, aí você olha aí a quantidade de informação que teria, a quantidade de pessoas já transitando nesse caminho, né? Esse cenário que a gente vê agora é um cenário muito mais factível, muito mais próximo do real do que aquele da imagem anterior. Bom, aí isso também nos dá uma certa angústia, porque essa infinidade de informação vai gerar uma preocupação. Como é que eu organizo tantos dados? Como é que eu dou conta de ler tudo aquilo? Eu vou focar em quê? Quais são as principais fontes de informação? Porque a gente tem isso ainda. Tem muita informação com baixa credibilidade. Então, se eu usar o artigo foi publicado numa revista, mas essa revista é predatória, aquela revista que não está muito preocupado com o processo editorial, mas sim cobrando uma taxa para publicar, e aí publica o que vier. O importante é faturar aquela taxa, né? Não que todo mundo que cobre taxa seja predatório, tá? Pelo amor de Deus. Existem muitas revistas sérias que cobram taxas do processo editorial. Isso não é problema. O problema são aquelas que não atentam ao real procedimento editorial. Então, a gente precisa saber, bom, essa fonte é confiável ou não é confiável? E depois de responder tudo isso, ainda dizer, tá bom, mas aí, por onde é que eu começo? Porque se você estiver falando de alguém que é especialista na área, a pessoa sabe, eu quero tratar sobre tais aspectos específicos de um campo do conhecimento, ele sabe quais autores procurar, autores de quais instituições, enfim, quais países são os países que mais produzem em determinada área, e por aí vai. Mas nós que estamos começando um estudo numa determinada área, estamos longe de ser especialistas daquela área. Então, por onde é que eu começo? Tá? Então, é aí que a gente pode ter uma contribuição dessas técnicas que eu vou manter o termo como Research Profiling. Eu até fiz um artigo uma vez, e nesse artigo eu fiquei chamando de perfil de pesquisa. Mas como foi uma tradução livre, eu acho que eu serei mais honesto com os autores, apresentando o termo ainda em inglês, tá? Mas aí eu digo, né, o que é o Research Profiling? É a construção do perfil de pesquisa. Esse perfil de pesquisa só pode ser sobre um campo. Eu estou querendo estudar o que está sendo produzido, quero entender, né, o que está sendo produzido a respeito de
grafeno. Então, eu vou estudar o perfil de pesquisa sobre grafeno, e aí eu vou ver que o grafeno ele é estudado, a aplicação do grafeno em atividades diversas, né? Diversas aplicações, indústrias diversas, tal. Então, tem muito estudo da área química, tem estudo, por aí vai. Posso analisar o perfil de pesquisa de um pesquisador. Então, quero entender aqui esse fulano, o que é que ele produziu, como é que ele produziu ao longo da sua vida, e assim vai. Uma determinada fonte. Então, tem um periódico que é interessante e eu quero acompanhar, quero entender como é que ele se apresenta, né? Qual o perfil de pesquisa dele. Uma determinada instituição. Então, se a gente for olhar a UF, nós somos da área de ciências sociais aplicadas. A UF não tem tradição nessa área, né? A UF tem tradição na área de matemática, a UF tem tradição na área de física e por aí vai. Mas como é que eu sei disso? Não só porque eu sou professor, mas principalmente porque eu já fiz um Research Profiling da UF, né? Então, foi ele que me trouxe essas informações que eu não saberia, provavelmente, se eu não tivesse feito. Então, o Research Profiling, ele vai identificar, basicamente, quem, o que, onde e quando. Eu posso ter essas perguntas. E aí, lembrem que eu estou falando de uma técnica usada para a construção de um referencial teórico quantitativo. Então, quem são as pessoas que mais produzem nessa área? Quais são as instituições que mais focam essa área de estudo, né? O que é especificamente produzido dentro dessa área? Quais são as vertentes pesquisadas? Onde? Né? Aonde isso é publicado? Quais são os principais encontros científicos, periódicos científicos que publicam esse material? Quais os países que mais se preocupam em desenvolver pesquisa dentro dessa área, etc. Então, imagine que o Rafael está pensando em fazer um pós-doc, e aí ele pode usar um Research Profiling para saber para que país ele vai submeter a sua proposta, né? E depois de identificar o país, ele pode tentar identificar a instituição, porque se ele está querendo estudar especificamente algo, uma contribuição da sociologia para a gestão, alguma coisa assim, essas perguntas podem oferecer para ele um caminho para ele escolher a instituição na qual ele vai submeter a sua proposta de pós-doutorado. Observe que eu já estou falando de algo que não é nem a construção do projeto de pesquisa, né? O uso para tomada de decisão, né? Então, o Research Profiling também pode ser usado para isso. Lembrem que lá atrás eu falei que você pode fazer o Research Profiling de um pesquisador, né? Então, imagine que a gente poderia pensar em fazer isso num processo de seleção de aluno, de pesquisador para pós-doc aqui na UF, né? Então, vamos fazer um perfil da pesquisa das pessoas e ver aquele que mais se alinha com o nosso programa e vamos priorizar essa pessoa na nossa seleção, né? Poderia ser também assim. Observe que, mais uma vez, eu estou falando de usar essas técnicas para o processo de tomar decisão. E quando, né? O quando ele pode ser... Tá, como é que evolui ao longo do tempo? As diferentes vertentes de pesquisa, elas evoluíram como ao longo do tempo? A primeira pesquisa sobre esse tema foi em 1956. Tá. De lá para cá, como é que evoluiu isso? Quais o foco dos primeiros 10 anos? Como é que mudou isso para os 10 anos seguintes? E por aí vai até chegar na data atual, né? Então, a gente pode também ter essas informações. A gente pode saber aquela questão do que eu estava comentando lá no início sobre maturidade, né? Se eu faço um gráfico ano a ano sobre a produção em determinada área, eu posso perceber que essa produção está sempre crescente, né? Ela não ainda encontrou ali um platô. Então, se ela não encontrou um platô, provavelmente essa é uma área emergente. E isso independe do tempo. Pode ser que tenha mais de 10 anos, 20 anos se produzindo, mas ainda assim a gente está numa crescente, né? Lógico que seria importante eu somente fazer aí uma
uma compensação numa análise estatística, né? Porque a ciência no mundo ela cresce. Então, a tendência é que todas as áreas cresçam, né, em média. Mas se eu compenso isso, eu digo, olha, a média do crescimento científico mundial é de 10% ao ano. E essa área ela tem uma média de crescimento de 25% ao ano, significa que ela está crescendo acima do crescimento da ciência, né? Então, a área ela realmente está nessa fase de crescimento. Ok? Bom, aí eu vou falar com vocês sobre text mining. Quando a gente está falando em Research Profiling, veja deixa eu até voltar aqui. Quem, o que, onde e quando são informações que estão como texto, né? Então, eu vou pegar artigo científico, que tudo que está ali é texto. Então, eu leio um artigo científico, eu leio um PDF, ou eu imprimo e leio no papel, eu sei o que cada informação que está ali significa. Eu sei o que é o título, eu sei o que é autor, o que é a instituição, quais são as palavras-chave, o que é referente a resumo. Eu leio, eu tenho essa capacidade intelectual de identificar essas informações que estão ali colocadas. Mas, enfim, então eu preciso, no Research Profiling, usar técnicas que são de text mining. Então, eu preciso fazer a mineração do texto. Então, usada para revelar conhecimento em virtualmente qualquer base de dados estruturada. Então, vamos lá. Para a gente fazer esse Research Profiling, a gente precisa usar as técnicas de text mining, né? Que é buscar informação, né? Revelar conhecimento em uma base de dados. Mas eu estou falando para vocês que, se a gente pegar um PDF, a gente lê e a gente identifica o que é título, o que é autor, o que é palavra-chave, e por aí vai. Ano de publicação, volume, periódico no qual foi publicado, enfim. Se a gente pedir para o computador ler este PDF, o PDF ele não traz essa meta-informação, a informação da informação. O PDF ele não diz, olha, o título começa e termina aqui. Os autores são esses, esses e esses. Ele vai simplesmente jogar todos os caracteres que estão presentes ali naquele PDF para dentro de uma máquina. E aí vai ficar algo que não está estruturado. É algo sem uma estrutura. É uma base de dados, ok, são dados, são informações, é uma informação textual, mas ela não é estruturada. Então, antes da gente fazer um processo de Research Profiling, é necessário ter um processo de estruturação de uma base de dados a partir dos textos de artigos científicos, patentes, aí vai depender do que você está usando como base de informação. Então, o que é fazer isso? Observem, eu estou aqui com um artigo, que seria um PDF, aí nesse artigo aqui, a gente tem o título do artigo, a gente tem a introdução, desculpa, gente, aqui. A gente tem aqui os autores desse artigo, a gente tem aqui embaixo as instituições às quais esses autores pertencem, a gente tem aqui embaixo, né, o periódico, o estado do periódico, o número, o volume, o mês e ano de publicação, as páginas, o ISSN do periódico e por aí vai. Então, é muita informação, tem o DOI aqui, e é muita informação que a gente tem aqui. E eu consigo ler isso e identificar essas informações. Como eu falei, o computador não vai conseguir fazer isso. Então, é preciso este processo aqui. Este processo que pega essas informações e estrutura essa informação, dizendo, aqui está o título, aqui estão os autores, aqui está o periódico, o volume, a edição, as páginas, e por aí vai, né? Esse processo ele é importante, necessário e fundamental para que eu consiga fazer um Research Profiling. Bom, aí isso já gera um trabalho a mais. Poxa, Gustavo, então eu tenho que
construir isso, né? Eu posso construir isso em Excel? Pode, deve. Você vai lá e você copia a informação do PDF e cola no seu Excel, e aí você diz, ó, a coluna tal é de título, a coluna tal A é de título, a coluna B é de autores, e aí por aí vai. E você coloca ali todas as informações. Só que existe uma grande vantagem para nós, que é a disponibilidade de fontes de informação, de bases de dados, que ofertam para a gente essa informação já estruturada. E aí você já deve ter estudado Web of Science, Scopus, tem outras de áreas, né, PubMed, etc. Na nossa área, as mais conhecidas são Web of Science e Scopus. No Brasil, a gente tem ainda o SPEL, enfim, o SPEL também ele já faz um certo nível ali de estruturação. O Cielo está na Web of Science, então a gente também já tem muita produção brasileira em português disponível por meio da Web of Science, da base Cielo, de forma estruturada, enfim. Então, essa é a grande vantagem. Nós já temos quem realizou esse processo intermediário aqui de transformação desses dados não estruturados em dados estruturados, ok? Quais são, então, essas etapas do text mining? Então, a gente precisaria, num primeiro momento, pensar na definição do tema do estudo. Então, o que é que eu estou estudando? Esse é meu tema. Aí eu vou definir quais são as bases em que eu vou buscar essa informação. Definidas essas bases, eu vou definir uma estratégia de busca. Aí, para fazer a estratégia de busca, é importante que vocês estudem a lógica, né? Um pouquinho da lógica de programação, que seria aquela operadores booleanos. Então, eu vou associar dois termos. Eu posso combinar esses termos com o AND, né? O I, ou o OR, ou. Então, se eu estou no I, eu quero o que corresponde aos dois termos pesquisados. O OU, eu vou pedir não só a interseção, mas também o que está fora. Vou pegar tanto um termo quanto o outro. Eu posso usar o operador NOT, que aí eu digo assim, eu quero esse ou esse, mas não aquilo outro. Então, eu estou retirando ali daquela base, daquela busca, algumas informações. Eu posso usar aspas, eu posso usar operadores de proximidade. Então, eu posso dizer, eu quero... durante um tempo, eu pesquisei muito sobre business game. Então, business game é um termo interessante para falar de estratégia de busca. Imagine que eu posso botar business and game, né? Ou and game, GAM, né? Que seria ali o radical, porque eu posso ter game, games, gaming, né? E todas as variações a partir desse radical. E aí eu posso escrever justamente isso, GAM, e botar um asterisco ou algum outro operador de truncamento que as bases vão indicar para vocês. Tem operadores que, por exemplo, o cifrão, o inglês britânico e o inglês americano, eles são diferentes. Então, organization, por exemplo, no inglês britânico, ele vai ser escrito com S, no americano é com Z. E aí, se você usar o cifrão, ele ignora e ele vai procurar tudo que está com S ou com Z e vai trazer para você essa informação. Então, voltando lá para a ideia de business game, eu posso pedir, né, as duas palavras próximas, e eu posso até imaginar que algumas outras palavras podem estar entre essas duas. Eu posso estar falando em business game, mas alguma outra palavra pode estar ali no meio, entre elas. E aí eu posso dizer assim, então, usar um operador que é o de proximidade. É o near, então eu posso dizer near 1, near 2, near 3, que aí eu estou admitindo quantas palavras entre essas duas. E ele vai buscar com essas regras. Então, aqui seriam quais são as regras que você está informando para a base para que ela traga o resultado. Daí a gente passa para a busca em si. Já defini o tema, já defini quais são as bases, ou seja, qual é a base que vai responder melhor de acordo com o tema que eu quero.
E aí, então, qual é a estratégia que eu vou usar para incluir as informações que são interessantes para mim e excluir aquelas que poderiam sujar o meu dataset? Aí eu já estudei isso daqui, eu passo, então, para a realização da busca, o download, né, a extração desses dados, a reformatação, porque aí eu tenho que pensar o seguinte: meu nome é Gustavo da Silva Mota, e Mota são 2 T's. E muitas vezes, quem cadastra, na maioria das vezes, né, acho que quase todas as vezes, quem cadastra esses dados é o editor, e não eu mesmo. Se fosse eu mesmo, raramente teria cometido erros de digitação, de escrita do meu nome. Mas um editor, ele pode escrever meu nome Mota com um T só e não com 2 T's. Ele pode escrever Gustavo S. Mota, pode ser Gustavo S. Mota, pode ser G.S. Mota. E aí tem uma variedade tão grande de possibilidades, um nome tão curto como esse, que eu preciso tratar um pouquinho esses dados antes de analisá-los, né? Então, imaginem que esse pesquisador que eu estou estudando, ele tem 100 artigos, mas esses 100 artigos estão divididos em 20 formatos diferentes de apresentação daquela informação, o nome do autor. Então, ele não tem mais 20, na média aí, ele teria 5 artigos. E aí esse pesquisador, ele perde importância e sai do meu radar, sendo que ele deveria estar no meu radar, ele seria um pesquisador importante, né? Depois de fazer essa reformatação, eu passaria para análise automática, né? Então, usando o text mining, mais ou menos você jogar num programa de computador, e aí o Vantage Point, que o Rafael comentou, ele tem um poder muito grande, ele tem um potencial muito grande para isso. Ele gera um monte de informação, ele te apresenta. Olha, encontrei isso, olha, encontrei aquilo. Mais ou menos lá como o banco de dados, a mineração de dados que eu comentei da Walmart, né, lá atrás. Olha, encontrei isso aqui, vê se isso é interessante para você. Bom, daí a gente pensa em relatórios preliminares, faz a análise dos dados desses relatórios preliminares, confirma alguns, refaz outros e gera aquele nosso relatório final. Então, observem, é um procedimento metodológico para a construção do seu referencial teórico, né? Mas muitas vezes ele te dá uma trilha, ele te dá um caminho que, quando você não segue esse procedimento, normalmente nós não seguimos quando vamos construir um referencial teórico, a gente tem a tendência de ser puxado para outros caminhos, né? Então, a gente tem a temática e a gente começa a ler um artigo que ela vai abordar essa temática de forma muito superficial ali. Mas ele é interessante, aquele artigo, poxa, eu gostei dele, ele é bacana. Aí a gente começa a estudar e a gente começa a desviar daquele nosso caminho. Começa a desviar do nosso objetivo de pesquisa lá atrás. E esse é um grande risco, né? Esse é um risco muito grande mesmo. Tá? Aqui ele vai gerar um mapa que vai te prender mais na trilha que você estabeleceu lá atrás. Isso não quer dizer que você não precisará ler os artigos. Ao contrário, você vai continuar precisando ler todos os artigos. Só que ele vai te dizer quais artigos priorizar, por onde começar. Seria mais ou menos essa a lógica. Ok? Então, usando esse procedimento, né, do text mining lá, e falando sobre o método do Research Profiling, esse método, né, essa proposta, é desses 2 autores aqui, o Alan Porter e o Cunningham, eu esqueci, Steve Cunningham, eu acho. Eles escreveram um artigo, depois, Rafael, por favor, me cobre, para eu disponibilizar esse material para vocês, tá? Nesse artigo é que ele faz essa proposição aí desse Research Profiling, e eles apresentam esse diagrama, né, lá, com essas 3 etapas. Então, a primeira etapa, que eles chamam de etapa A, que é a etapa de inteligência, a gente tem 4 fases, né, nessa etapa aqui, seria a identificação da questão da pesquisa,
seleção das fontes de informação, refinamento da busca e recuperação de dados e limpeza dos dados. Observem que esses 4 são basicamente essas 6 primeiras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, parando aqui, esses 6 primeiros aqui, ok? Aí a gente passa para a etapa B, que é a análise e projeto. Então, a gente começa a desenvolver análises básicas. A partir do que a gente encontra nas análises básicas, a gente passa para as análises avançadas, né? Ou seja, é uma forma de aprofundar o conhecimento. E, então, a gente passaria à etapa C, que é a etapa da escolha, né? Isso aqui é traduzido, tá, gente? Então, assim, escolha não é talvez o melhor termo, mas aí, pela minha limitação também de tradução do inglês para o português, eu mantive choice, eu acho, eu mantive como escolha. Mas eu vou tentar explicar melhor aqui. Eu não consegui identificar um termo melhor do que esse. Então, seria a parte de representação, ou seja, como é que eu apresento essa análise? Então, como é que eu vou apresentar, quais são os gráficos que eu vou utilizar, tabelas, mapas, enfim. A interpretação, então, eu apresento os dados e interpreto, né? Então, mais ou menos, eu não tenho nenhum relatório que eu simplesmente jogo gráficos. Eu jogo gráfico e vou interpretando esses gráficos depois. Mas o mais bacana é que eles colocaram essa 9ª etapa aí, que é da utilização. Também, talvez não seja o melhor termo, né? Seria o uso, né? A aplicação. Então, como é que eu vou usar essas informações? Lembram lá atrás que eu comentei com vocês de muito estudo bibliométrico, muito estudo bibliométrico, que ele apresenta a bibliometria pela bibliometria, não tem uma outra finalidade, aí me parece tá bom, mas eu uso isso para quê? Se você levantou todo o referencial teórico aqui, de forma quantitativa, bacana, fez bonitinho, tá legal, mas para que serve isso? Acho que foi o Alexandre que falou, qual a contribuição disso que você está me apresentando? Então, observem, quando eles falam aqui do Research Profiling, os autores, né, o Porter e o Cunningham, eles estão dizendo, olha, mas tudo isso tem que ter um objetivo, tem que ter uma aplicação prevista. E eu vou aplicar isso, enfim, aí tem possibilidades diversas. Daqui a pouco eu comento com vocês algumas. Quais são os usos possíveis, então, né? A gente vai usar para analisar a informação, para mapear relacionamentos, para identificar tendências, para desenvolver indicadores, para automatizar a análise, para descobrir conhecimento. Então, esses são usos possíveis do Research Profiling. Se você está fazendo isso para a construção do seu referencial teórico, que é mais ou menos como eu estou conduzindo aqui hoje para vocês, né, já que são estudantes de um curso de formação com vistas a ingresso ao mestrado, vocês vão pensar, bom, então como é que eu analiso as informações, ou seja, tudo que já foi produzido dentro da minha área temática, como é que eu relaciono esses textos, esses autores, né? Eu consigo identificar correntes diferentes, essas correntes, elas usam referenciais teóricos diferentes para olhar o mesmo problema, eu tenho mais ou menos isso, é possível, muitas vezes, e isso é muito comum, a área da sociologia, que é a área originária do Rafael, por exemplo, faz muito isso, né? Então, tem estudos que são mais estudos sociológicos, tem outros estudos que são mais com vertentes mais psicológica, e isso vai dando perspectivas diferentes para olhar, às vezes, o mesmo problema, né? Quais são as tendências? Eu posso identificar tendências aqui, eu posso estar falando em identificar tendências fazendo análise de tecnologia de patente, e aí eu estou pensando em uma indústria, enfim, bacana, legal. Mas eu também posso pensar em como é que esta área vai se desenvolver, né? Então, o que pode gerar uma atratividade grande para o que eu vou estudar? Observe, vocês vão estudar, vocês vão desenvolver uma pesquisa, vão gerar uma dissertação, dessa dissertação vocês vão gerar artigos e vocês querem publicar esses artigos. Ou talvez até vocês
busquem alguns atalhos aí que são permitidos no nosso programa, de já construir a dissertação de vocês em formato de artigo. Onde vocês vão conseguir publicar esse artigo? Qual é o interesse? Quais são as temáticas ali que talvez sejam bem-vindas pelos periódicos, etc. Tá? Mas observe que vocês podem também fazer para tomar decisão, não só para você construir um referencial teórico que estará na sua dissertação, mas para você dizer assim, olha, eu estou começando a estudar esse assunto. Quais são os periódicos que eu tenho que acompanhar? Ou seja, aquele que, toda vez que tiver um artigo novo publicado, eu devo ir lá olhar, pelo menos o resumo, para ver se está associado ao que eu estudo. Um Research Profile pode te indicar isso. Olha, monitore esses 10 periódicos aqui. Eles ali estão sempre publicando artigos que são relacionados ao que você tem interesse. Quem são os autores, que estão na ativa que eu devo ali também estar acompanhando? Aí observem, o Google Scholar, o ResearchGate e algumas outras ferramentas disponíveis online de forma gratuita, elas permitem que vocês façam isso, vocês vão lá acompanhar. Então, eu descobri que o Rafael Jonatas é um grande pesquisador naquela temática que eu tenho interesse. Então, eu vou marcar para que o Google Scholar me avise toda vez que sair um artigo novo dele. E vou também seguir ele no ResearchGate, porque aí eu vou saber quais são os projetos de pesquisa que ele está trabalhando atualmente. Talvez ele não tenha nem publicado nada sobre isso ainda, mas olha uma tendência aí. Se o cara tem um projeto de pesquisa, ele vai começar a publicar sobre isso. O periódico recebe um trabalho do Rafael Jonatas, ele é uma referência internacional na temática. O cara vai ter interesse em publicar o Rafael. Então, se eu estiver acompanhando, talvez depois da publicação do Rafael eu consiga a minha de forma mais fácil, porque já a comunidade está interessada em conhecer um pouco mais sobre aquela especificidade temática ali que você escolheu. Então, tem várias possibilidades de aplicação desses conhecimentos, que eu acho que vocês... Bom, depois a gente vai conversar e vocês vão me dizer se ficou claro. Mas, enfim. Então, que pergunta fazer? Então, lembram lá atrás, eu coloquei que haviam 4 perguntas básicas. Pouco tempo, eu comentei também que a gente tem 2 fases ali na etapa B do Research Profiling, a gente tem 2 fases, uma de análises básicas e outra de análises avançadas. A análise básica busca responder basicamente essas 4 perguntas. Quem, o que, onde e quando. Ou, para manter uma ordem aqui, onde, quem, o que e quando. Onde? Aí está aqui, o periódico, o país, a instituição, quem, os autores, o que, eu tenho o título. Nesse artigo aqui, não está apresentado aqui o resumo nem as palavras-chave, mas normalmente a gente vai ter resumo, palavra-chave também, a gente consegue identificar o que, Quando, o ano de publicação, Então, a gente vai tendo aí as perguntas e a gente vai tendo a possibilidade de, primeiro, mapear a partir dessas perguntas mais básicas, desenvolver uma análise com essas perguntas mais básicas. O que minerar? Então, o text mining busca padrões. É essa a lógica, Lembram lá, mais uma vez, quando eu usei o exemplo da Walmart, eles tentaram identificar um padrão. E eles conseguiram identificar um padrão que revelava uma venda casada de fralda e cerveja. O text mining vai fazer algo similar. Então, ele vai tentar identificar alguns padrões. E ele vai usar bibliometria de palavras ou concorrência estatística para descobrir essas relações. Olha, por exemplo, tem 2 termos aqui que aparecem na sua base juntos de forma muito recorrente. Tá? Analisa isso. São 2 termos que estão sempre aparecendo, 2 palavras que estão sempre aparecendo juntas. Ou essas referências, elas estão sempre aparecendo aqui associadas a tais outros conceitos, e por aí vai, Busca padrões, o text mining busca padrões, contando o número de vezes que palavras aparecem juntas em um conjunto de documentos. Quanto maior a concorrência,
maior será a relação potencial entre esses termos, ok? E aí, já finalizando essa primeira etapa, depois eu vou com vocês na Web of Science, só para a gente fazer algumas experiências, eu mostrar para vocês a ferramenta da própria Web of Science, como é que ela pode ser utilizada. Mas aqui a gente vai falar sobre algumas aplicações com artigos científicos. Então, eu posso usar o Research Profiling, né? Posso usar as técnicas da bibliometria para identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área, identificar as revistas do núcleo de uma disciplina, prever as tendências de publicação, tudo isso eu comentei com vocês já, né? Estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica, isso é muito interessante, né? Imagina que você está entrando numa temática e que, poxa, olha, está caindo, assim, ninguém está mais publicando, ou está publicando cada vez menos sobre isso. Seria interessante você repensar, né? Por que isso está acontecendo? Conhecer a produtividade de autores individuais, organizações, países, medir o grau e padrões de colaboração entre autores, analisar quando a gente começa a falar em grau e padrão de colaboração, aí já começa a falar também aqui a citação e constatação, a gente começa a falar em outros conhecimentos, que eu também não vou me aprofundar com vocês aqui, mas só para que vocês entendam, que a gente está falando em grafo, né? O grafo é aquela relação, aquela representação matemática da rede. Então, você tem nós e laços, né? Então, você pode pensar os autores como nós e os laços, relações entre eles, né? Então, quando você tem dois autores interligados, significa que eles têm produção em conjunto, né? Então, você consegue começar a identificar alguns padrões de colaboração, citação e cocitação, avaliar aspectos estatísticos da linguagem, das palavras, das frases, avaliar a circulação e uso de documentos em um centro de documentação, a gente está falando de bibliotecas, de bases, etc. Medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. Tá? Então, seriam algumas aplicações aí desses conceitos de bibliometria, do Research Profiling, com artigos científicos. Vamos lá para a Web of Science. Vamos ver, por exemplo, o que é que tem sobre Covid-19. A gente tem 24.776 artigos falando sobre Covid-19. Gente, Covid-19 não é coronavírus. Coronavírus existe há décadas. Covid-19, ele surgiu em 2019, porque é a doença do coronavírus, do novo coronavírus. Observem aqui, ó, ano de publicação, só tem 2019, 2020, já tem até 2021, ou seja, aqueles artigos que só vão ser publicados em edições de 2021, mas já estão disponíveis para leitura, né, antecipada. Então, observem, em um ano, ou menos de um ano, a gente já tem mais de 24 mil artigos publicados na Web of Science, que é uma das mais rigorosas, né? Ou seja, mais seletivas. Se a gente jogar esse termo Covid-19 no Google Scholar, imagino que vai ter centenas de milhares, né? Talvez até milhão aí de artigos com a temática. Mais curioso ainda, olha, tem um artigo aqui que já ele foi publicado em abril desse ano, final de abril, né? Ele foi publicado em maio desse ano. E ele já tem 2.428 citações. Então, são coisas que podem ajudar a gente aí a entender, né? Eu posso ver quais são as categorias da Web of Science que mais publicam sobre esse assunto. Será que tem alguma coisa de gestão? Vamos ver. Vou botar aqui, da mesma forma, vou botar... Tem. Management tem 165 artigos em periódicos cadastrados como Management. Tem outros aqui, ó, Business, Economics, que estão
tratando sobre essa temática. Aí eu posso pedir agora para refinar sobre esses 3, relacionados a esses 3. Então, ele tem 394 artigos que estão publicados em periódicos relacionados à gestão sobre Covid-19. Né? Então, poxa, e olha que eu só joguei Covid-19, eu poderia ter jogado SARS-CoV-2, poderia ter jogado coronavírus, aí sabendo que a gente teria que excluir tudo que tivesse antes de 2019, que não seria. Né? Então, a gente poderia ter ainda um número maior do que esse. Tá? Aí eu posso olhar aqui e dizer assim, tá bom, dentro dessa área de gestão aqui, né, sobre Covid-19, quais são as universidades, as organizações, né, que estão mais publicando sobre isso? University of London, London School of Economics, School Economics, Political Science, College of London, Birmingham, Oxford, né? Londres está, Inglaterra está bombando aqui, né? Quais são as agências financiadoras? Vamos ver. China, Fundamental Research Fund for Central University, não sei de onde é essa aqui, mas outra da China aqui, Economic Council, Social Research Council, tem um Project Deal, enfim, né? Quem são os autores dessa área? A gente tem aqui os principais autores. Quais são os principais periódicos? Então, tem Environmental Resource Economics. Tem isso aqui deve ser, sei lá que língua é essa, se é não faço a mínima ideia. Gender Work and Organization, e aí por aí vai, tá? Então, são formas que vocês, aqui a gente já está fazendo, estou usando a ferramenta da Web of Science para poder fazer essas delimitações, tá? Então, vocês podem seguir esse caminho. E aí, no mais, eu te agradeço, cara, e desejo aí se cuidar.